Então, galera, como a gente vinha dizendo no outro vídeo, a burguesia, a partir desse descontentamento com a sua posição política dentro das sociedades europeias, a burguesia ela vai começar a questionar todas essas situações. Quando a gente fala de Europa, galera, a gente precisa destacar que é principalmente França e Inglaterra que vão passar por esse contexto, beleza? Principalmente na França e na Inglaterra que essas ideias elas vão surgir. Na aula que vem a gente vai inclusive falar sobre os pensadores, a gente vai falar que a maioria deles eram ou franceses ou britânicos. E a partir desses pensamentos, desses questionamentos da burguesia, eles chegam a três conclusões fundamentais. Primeiro, o Estado, o país, ele só poderia ser forte se ele fosse rico. Segundo, para o Estado ser rico, ele precisava expandir o capitalismo. Veja só a mudança na perspectiva econômica. Agora, aquele sistema de mercantilismo lá das grandes navegações, ele começa a entrar em declínio. E o capitalismo começa a surgir, começa a dar os seus primeiros passos. Então a burguesia ela entende que para o Estado enriquecer, o capitalismo ele precisa ser incentivado e precisa se expandir. E para que o capitalismo possa se expandir, é necessário que essa burguesia ela tenha liberdade econômica. Ou seja, para que a economia ela não seja mais controlada pelo Estado, para que a burguesia possa seguir a sua vida econômica e financeira de forma livre, sem o controle do rei, sem o controle do Estado. Essas foram as três conclusões a que a burguesia chegou. Essas conclusões, então, a longo prazo, vão começar vamos dizer assim, construir uma corrente filosófica, uma cadeia de pensamentos, que foi exatamente o que se tornou o iluminismo. Por que esse nome iluminismo? Porque a concepção deles foi que a partir do momento que eles começaram a questionar e tiveram essas ideias, chegaram a essas conclusões, a mente deles foi iluminada, eles receberam a luz da sabedoria. É bem filosófico mesmo esse lance. Então, o nome do movimento passou a ser iluminismo por conta disso. E um cara que vai influenciar muito esse pensamento iluminista foi um cara que tinha vivido lá no século XVI, um tal de René Descartes. O René Descartes, ele vai ter algumas, vamos dizer assim, alguns métodos, algumas formas de pensamento que eram bem diferentes do que era a realidade na época dele, virado ali do século XVI para o século XVII. O Descartes ele defendia que o único meio de desvendar o mundo era através da dúvida, através do questionamento. Ele dava como exemplo, ou a história costuma dar como exemplo para afirmar essa ideia do Descartes, as invenções. Os grandes inventores, os grandes nomes do Renascimento científico e de toda essa época. Como, por exemplo, Isaac Newton, muitos inventores, muitos cientistas como Galileu, o próprio Descartes. Esses caras eles se tornaram famosos, vamos dizer assim, por suas descobertas na ciência, porque eles um dia questionaram as coisas. Então o Descartes ele defendia exatamente isso. O questionamento é a dúvida que faz o mundo se mover. Grandes invenções surgiram, grandes pensamentos surgiram através da dúvida. E ele então, para sintetizar essa ideia dele, ele vai criar um método, o famoso método cartesiano. Não estou falando de matemática, tá, gente? O método cartesiano ele vai ser dividido em três etapas, vamos dizer assim. Primeiro, a análise. O que seria a análise, segundo René Descartes? A análise seria aquele processo, como o próprio nome já é autoexplicativo, de você observar a situação. Você enxergar e buscar entender o que está diante de você, o que está diante dos seus olhos. Você fazer, então, uma análise propriamente dita daquela situação. O passo seguinte, eu inverti aí a ordem, seria a enumeração. O que seria essa enumeração? Seria você dividir esse problema em partes, em etapas. Ao invés de você tentar resolver o problema como um todo, você dividir esse problema em partes e resolver uma parte de cada vez. E a síntese, a última fase, seria a forma como você resolve essas etapas. A ideia do Descartes
era que você resolvesse essas etapas da mais simples até a mais complexa. Você primeiro resolve os problemas pequenos para depois resolver os problemas maiores. Beleza? No próximo vídeo, então, a gente vai falar sobre os questionamentos dos iluministas diante de toda a ordem social da Europa durante o século XVIII também.